pergunta propícia, porque minha mulher me faz essa pergunta toda hora. Suponho que sim, cara. E eu faço porque eu diria que não fazer me doía mais. Luiz, cara, vamos lá. Por que tu resolveu se envolver com política, cara? É uma pergunta propícia, porque minha mulher me faz essa pergunta toda hora. Suponho que sim, cara. E eu faço porque eu diria que não fazer me doía mais do que Mas fazer. Mas tu tem uma vida inteira fora disso, não é? Tu é claro. empresário, etc, né? Eu exatamente por isso. Eu falei, poxa, eu já fui executivo de empresa, eu já fui empreendedor, eu já fui funcionário de empresa pequena, empresa grande, aqui no Brasil, Europa e Estados Unidos. O que está faltando eu fazer? Então era a grande aventura. A grande aventura é você fazer uma questão, se envolver em algo muito maior que você. Uhum. Aumenta, acho que você ser pai também, eu diria que talvez é a melhor coisa, está acima de tudo isso. Aí eu vou concordar. E você é pai também? Sou. Tenho duas meninas, cara. Que maravilha. Que idade tem? Uma tem 10 e a outra tem 8. Meu filho tem 10. Então fomos na mesma época. Mas é gostoso chegar em casa e estar te esperando, né? Assim, antes eu não consigo, o cérebro se reorganiza, e é a mesma coisa com a política. No minuto que você se envolve na política, é a mesma coisa que quando você se torna pai, o teu cérebro fala assim, puxa, eu nunca me vi antes não sendo pai. Uhum. O teu cérebro meio que dá muda a vida mesmo. Muda a vida, os valores, toda a orientação. É a mesma coisa na política. Quando você se lança na política, não é uma coisa assim, agora eu vou trabalhar para tal coisa. Por quê? Porque a política envolve tudo. Envolve tua vida, quem você é, na vida privada, na vida profissional, aí você tem uma vida política, então você fica exposto 360 graus. Mas por que eu me envolvi? A pergunta era essa. A resposta é essa. Eu vi amigos meus indignados, se movimentando, se mobilizando. Eu estudei política antes, eu busquei o estudo em política, na época de 93, que tinha um plebiscito. De 89 a 93, eu estava na faculdade aqui no Brasil, colegas me perguntavam, poxa, mas e esse plebiscito aí, como é que vai ficar? E eu não sabia responder nada. Aquele lance do parlamentarismo, presidencialismo e monarquia. Então eu já estava no mercado financeiro, estava estudando administração, então eu estava numa orientação toda para executivo. Uhum. Falei, bom, peraí, mas vamos ter um plebiscito que envolve minha família e eu não sei responder nada. Então fui buscar, fui me melhorar nesse aspecto. E aí fiz o mestrado em 93, aquilo mudou completamente, ficou comigo desde então. Mas eu tive que colocar isso em banho-maria, porque a minha vida toda fui orientado para ser executivo de empresas, trabalhar na livre iniciativa, etc. Então, quando deu 2014, eu estava numa situação, eu era empresário aqui no Brasil, e estava vendo vários colegas, vários fornecedores, vários clientes. Você era empresário de quê? De motopeças. Tá. Vendia motopeças, fabricava, desenvolvia peças, vendia, distribuía, exportava. E quando chegou nesse momento, eu falei, olha, eu via gente falindo, torto a direito, pequenos e médios empresários, não inadimplência, 2014. Tá. Então era ano eleitoral. Né? E aí o que acontece? O governo dizia que estava tudo bem. E eu estava vendo, não, peraí, não está tudo bem. Tem coisa errada aqui. Aí eu comecei, tudo que eu havia aprendido começou a vir como flashes, assim, de tudo que eu tinha estudado. Lembrando, eu coloquei isso em banho-maria em 92, 93. Então, desde então, não tinha tocado em nada com relação à política. Eu lia livros de história, biografia, documentários, sempre me informava, sempre me mantinha atualizado. Mas não ao nível de você ser um professor, um político ou qualquer membro de um partido, nada disso. E sempre persegui minha carreira executiva. Mas quando chegou 2014, eu falei, nossa, isso aqui tá muito errado demais. Está muito óbvio demais que o governo fala uma coisa e a sociedade pensa outra, a economia está agindo de uma tal maneira, desemprego subindo, inflação explodindo, e o governo falando exatamente o contrário, muito que a gente está vendo agora. O governo falando que está tudo bem, a mídia falando que está tudo ótimo. Isso é isso, você vê o desemprego subindo, as medidas econômicas levando o país para o abismo,
internacionalmente a gente é uma piada, e não, mas a mídia tá tudo bem, tá tudo ótimo. Voltou tudo de novo, voltou toda essa enganação de novo, a verdade é essa. Então foi por isso, essa indignação de ver em vários amigos meus, mas eu acho que eles não estavam vendo o que eu tinha visto, porque eles não tiveram o privilégio que eu tive de ter estudado isso. Então, falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estava mais indignado comigo mesmo, de não fazer, de não me mobilizar, e vendo pessoas que tinham muito menos o que eu tinha aprendido, capacidades e tempo disponível, e se mobilizando. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Foi por isso. Que doeu mais do que foi um... Assim, cara, vamos lá. Pra você, eu suponho que tenha você tem um teto de vidro um tanto diferente nesse lance de ser deputado, de se envolver na política, por ser membro da... Como fala, cara? É membro da família real brasileira? É assim que fala? Sim, família real ou antiga família imperial brasileira, ou família... Tanto faz, as duas são válidas. Aí, assim, tem um aspecto que é único nesse deputado aqui, que você é membro da família, da antiga família imperial brasileira. Em que medida isso te atrapalhou, te ajudou, cara? Porque não é comum, né? Tu não esbarra na rua com um cara que é membro. Se bem que tua família é grande pra cacete, na real talvez seja possível esbarrar. Não é tão grande quanto a Junqueira, mas é grandinho. Eu diria que de primos e irmãos eu devo ter uns quase 40 primos e irmãos. Primo de segundo grau aí aumenta. Mas aí eu acho que também é limitado a isso. Tá. Porque a geração é nova, né? Vieram de volta para o Brasil depois da Segunda Guerra. Então é relativamente recente. Entendi. Então não tem essa segundo, terceiro, quarto grau, não temos. Temos isso na Europa, né? Com algumas famílias de lá. Mas o que eu acho que a pergunta que você está fazendo em que isso me beneficia, em que isso atrapalha? Em que atrapalha? Você tem toda uma narrativa. Você chega aqui, o país está dominado por valores socialistas. E quando você é dominado por valores socialistas, qual é o grande herói? Qual é o grande representante da sociedade? Certamente não é a elite que já foi uma elite dominante. Certamente ninguém é oriundo dessa elite. É o baixo clero, o desprovido, o marginal, que está fora da sociedade, que com nada logra sucesso ou consegue fazer uma ascensão social dentro de um movimento revolucionário. Essa é a matriz marxista. Então eles não podem aceitar que nada de positivo venha de uma família que já foi uma família reinante, que representa mais de 1000 anos de história. Então, porque também, se olhar mais para trás na história, isso também cai no nosso ônus, né? Tem muita coisa ruim que tem na história do ponto de vista anacrônico, se a gente olhar para trás com a visão de hoje. Então, a narrativa e algumas percepções de uma parcela da população é essa, que é ruim, que não é bom, que é opressor, elitista, é distante da realidade do Brasil, da sociedade. Então, por um lado, tem esse preconceito. Tá. Deixar bem claro aqui, porque é preconceito também. Por outro lado, você tem pessoas que estudam, têm noção de pátria, de família, de valores, o que é a real história do Brasil. E para essas você tem uma abertura e uma certa... agora talvez influência, mas eu diria que a primeira coisa é respeito. Então, se de um lado você é visto como sendo prejudicial, e talvez uma coisa a ser combatida como imagem, símbolo, e deixando bem claro, tá? Tem esse pessoal dessa facção mais de esquerda radical, a mera existência minha e de meus familiares já é um absurdo. Como é que existe gente assim? Como é que pode? Eles combatem a existência. Fora de combater a pessoa, isso é um segundo plano. Mas eu diria que a maioria aí da sociedade é desinformada sobre esse tema. E as que são informadas, eu diria que a gente tem algum nível de respeito e de credibilidade que a gente possa influenciar positivamente. Então, com isso, me dá uma certa limitação também nesse ponto.